qualquer pessoa pode iniciar um procedimento de regularização imobiliária através da uso campeão extrajudicial. Aqui nessa aula a gente vai falar como iniciar esse processo, identificar as modalidades de uso campeão nesses processos, como fazer o networking nesse procedimento que é imprescindível, depois como organizar o processo e acelerar até a conclusão desse procedimento. Eu sou Viviane Guimarães, eu trabalho com direito imobiliário, eu trabalho no nicho da regularização imobiliária através da uso campeão extrajudicial e judicial. A gente tem um super canal lá no Instagram, Direito em Imóveis, a gente tem o nosso canal no YouTube, a gente tem o nosso podcast Direito Imobiliário em Debate, a gente tem o nosso grupo no Telegram, a gente tem o nosso grupo VIP dos alunos lá no WhatsApp. E claro, suas mensagens, seus comentários, seus questionamentos são muito bem-vindos e eu vou responder com maior alegria. E claro, você pode também, depois que assistir essa aula, compartilhar com toda a tua rede, porque eu tenho certeza, o que a gente vai falar aqui interessa e muito e vai ser de muito bom proveito, tenho certeza. Vamos lá? Quando eu comecei no procedimento de regularização imobiliária, eu não tinha noção do tanto de trabalho que existia para fazer. O que eu me deparei era com falta de material, falta de profissionais e, claro, mercado que existia para regularizar. O que a gente não tinha na época, que é o que a gente tem hoje, é a maior precisão de números desses processos de regularização, da quantidade de imóveis para regularizar. Não tinha toda essa informação, então era muito carente desse mercado, não tinha. Quando eu conheci os processos de regularização, eu conheci através do meu trabalho, aonde eu conheci o meu marido, aonde a gente iniciou os procedimentos de regularização, isso lá num tempo bem distante daqui. A gente está falando de mais de 15 anos atrás, aonde não existia nenhuma possibilidade de se falar em ganhar dinheiro com a regularização. Porque era um mercado muito novo, como eu disse, não tinha material, não tinha estudo sobre os casos. Se falava em regularizar, claro, retificar a área, fazer alguma retificação no documento do imóvel, junto à prefeitura, coisa assim. Fazer o uso campeão judicial. Não se tinha nem ideia de procedimentos extrajudiciais. Se tinha pensamentos embrionários, eu vou dizer assim. Tanto era distante essa ideia. Quando eu comecei na faculdade a me aproximar mais do tema do direito urbanístico e do direito ambiental, foi que o que era embrionário e o que era real fez uma conjunção aonde a gente viu que dentro da legislação ainda faltava muito para se alcançar essas possibilidades de regularização extrajudicial e que existia uma carência e uma necessidade legal de se fazer. Projetos trouxeram a possibilidade de fazer a uso campeão extrajudicial. Toda essa caminhada revelou dificuldades aonde eu consegui transpor essas dificuldades através de processos que a gente ia fazendo, criando e aperfeiçoando para poder resolver. Aparecia um cliente com um problema para fazer, um caso de regularização para fazer, logo a gente tinha que criar uma alternativa para sanar o problema dele. Para sanar o problema dele, a gente precisava criar um processo, uma lista, uma organização daquela documentação para fazer aquilo acontecer. Mas ainda existia uma carência legal para isso. O tempo passou um pouco, a gente conseguiu ter acesso aos procedimentos extrajudiciais e com eles descobrir que existia
um jeito para fazer. Não bastava a gente conhecer a legislação, as modalidades judiciais para fazer. Nós precisávamos realmente botar tudo isso em prática. Toda essa nossa experiência de todos esses anos lidando com procedimentos de regularização, trazer a prática da regularização extrajudicial, que ainda que seja um procedimento novo, nos permitiu entender de forma melhor com a prática que a gente já tinha do judicial, fazer uma forma de organizar isso e uma forma de trabalho que permitisse realmente pegar um imóvel com a documentação irregular e transformar numa realidade jurídica, com uma segurança jurídica, que é o que quem mais, né, é o que se deseja quem tem realmente um imóvel que tem uma documentação irregular. Aí você vai pensar assim, bem, o que eu tenho, o que é uma documentação irregular, né? Nós temos diversos pontos de imóvel irregular que a gente pode abordar. Aqui, hoje, nessa aula, para você ter uma ideia genérica, a gente vai ter que passar, pelo menos para poder você ter uma noção. Um imóvel irregular ou sem a matrícula, sem a certidão de nascimento dele, é como um ser humano que existe, claro, mas que não tem uma denominação e fica privado de alguns poderes, algumas capacidades. E aí é que entra a nossa realidade no Brasil. Se a gente vai olhar para o nosso cenário no Brasil, a gente vai ver um monte de contratos de gaveta, contratos particulares, aqueles que as pessoas vão lá numa papelaria e daí preenche aquele contrato e faz, vai no cartório e assina. Um outro que uma profissional muitas vezes faz dentro do seu escritório e aí o sujeito assina e ficam entre as pessoas. Não é um contrato que vai para o cartório de registro de imóveis. Aí você vai pensar, não, mas eles foram lá no tabelionato, reconheceram a assinatura. Reconheceram a assinatura. O conteúdo do contrato não foi avaliado naquele lugar. Não foi feita talvez uma escritura. E ainda que seja feita uma escritura, este não é o documento definitivo do imóvel. O documento definitivo do imóvel é a matrícula do imóvel, que nasce dentro do cartório de registro de imóveis. Quando um sujeito nasce, ele é registrado no registro civil, né? Se registra a criança. O imóvel também precisa ser registrado para, de fato, no mundo jurídico existir e ter a propriedade daquela pessoa. Logo, a nossa realidade no Brasil é que a gente tem um sem fim de imóveis irregulares, imóveis com contrato de gaveta, que ficam na gaveta, por isso tem esse nome, e que não tem visibilidade e segurança jurídica. Logo, a gente está falando de uso capião porque é uma das possibilidades de regularização mais usuais e que mais se enquadram dentro desse tema. Dentro da uso capião, a gente trabalha com 5 modalidades, basicamente as mais usuais. E agora a gente desfruta de 2 formas de fazer o processamento dessa ação. De forma extrajudicial, lá onde nascem as matrículas dos imóveis, no cartório de registro de imóveis, ou judicialmente, na mesa do juiz, dentro do judiciário. A diferença entre essas 2 formas de processamento dessa regularização são basicamente o tempo em que elas vão levar para processar, porque o nosso judiciário está abarrotado de ações e a gente consegue fazer num tempo bem menor do que se fazia antes. Isso é verdade. A gente consegue olhar para uma ação que antes demorava 15 anos e hoje resolver em 24, quiçá 12 meses. Mas a dinâmica para pensar um processo judicial, ela precisa ser como a de um processo extrajudicial, que é o que a gente vai falar aqui. Então, você, ouvindo essa aula, entendendo essa dinâmica, vai poder aplicar num procedimento extrajudicial ou judicial. Tá, daí você vai pensar, bom,
Mas eu não sou advogado, eu não tenho como fazer. Você realmente não, se você não é advogado, você não vai poder assinar uma petição, você não vai poder assinar um requerimento, né, ou uma inicial, como eu gosto de chamar, para valorizar um documento, né, que é o documento primeiro lá que vai para dentro do cartório para explicar o que a gente está, aquela história daquele cliente. Mas capacidade intelectual para entender, montar esse procedimento, organizar essa documentação, tratar com o tabelião, tratar com o arquiteto, ou engenheiro, ou topógrafo, tratar com o corretor, isso você tem. E qualquer um presente dentro desse circuito também é capaz de desenvolver essa habilidade, de treinar a sua habilidade para poder fazer o procedimento. Agora, você precisa entender que treinar a habilidade para desenvolver o procedimento é fazer um networking com pessoas que querem fazer, que podem fazer o procedimento e que estão dentro do circuito regularizatório. Por quê? Porque é o business dessas pessoas, né? O arquiteto, o engenheiro, o topógrafo, ele vai desenvolver a planta, que é o desenho daquele imóvel, onde ele está localizado no globo terrestre, para a gente provar para o juiz ou para o registrador que ele, de fato, existe e está lá. O advogado, ele tem que fundamentar legalmente, através das modalidades e da base legal, qual é a modalidade que vai se enquadrar aquela pessoa. O que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que a gente está falando aqui de uma possibilidade de uma pessoa que está num imóvel, que é muito comum, há 30 anos, há 15 anos. Você vai olhar para aquela modalidade que te dá uma maior flexibilidade, que é a modalidade extraordinário, que requer os 15 anos, vai colocá-la lá. Você vai olhar para uma outra que tem uma quantidade menor de tempo, exige uma quantidade menor de tempo, e vai colocá-la lá. É uma salada de frutas, mas organizada. Se você percebeu que o imóvel não tem matrícula, que o sujeito já está lá há 30 anos, que ele, todo mundo conhece, sabe que ele está lá, ele usufrui daquela propriedade, ele cuida dela, ele dá aquela manutenção, ele cuidou da família, daqui a pouco ele tem até um comércio dele lá naquele lugar. Daqui a pouco ele arrendou, ele alugou, ele deu uma função econômica para aquele imóvel. Olha só, a gente está na frente de uma grande possibilidade de resolver através da uso capião. Tem um outro caso muito recorrente. Sim, porque eu vou falar dos casos mais recorrentes aqui, que são os mais citados e que a gente tem maior fartura de casos nesse enquadramento, né? Nesse tipo de situação. O sujeito comprou o imóvel de um herdeiro que tinha ganhado do pai, que não fez inventário, que tinha outros herdeiros, uma outra situação, que eles não tinham dinheiro para fazer o inventário e que aquela documentação ficou assim. Nós podemos estar na frente de um processo de uso capião também. O profissional do direito, o advogado, ele vai ter a habilidade de checar essas informações de forma legal. Mas para quem não tem o conhecimento jurídico completo, que não é um advogado, tem capacidade de olhar essa documentação e entender quando é um contrato particular, quando for uma cessão de direitos hereditários, quando for uma escritura de cessão de direitos de posse, quando houver um inventário que não for acabado. Hoje a gente tem uma facilidade da informação dentro do Instagram, lá no nosso canal no YouTube, tem conteúdo direcionado direto para esse assunto. E lá no link, aqui na descrição dessa aula, você vai encontrar essas denominações e todas essas informações detalhadas se você quiser aprofundar. Agora, se você já é um profissional da área e você pensa, bom, eu preciso dar um upgrade, né, na minha carreira, o que eu vou fazer? Bom, você vai poder atuar diretamente dentro do direito extrajudicial.
trabalhando com regularização imobiliária, conhecendo isso. Logo, você vai prestar atenção que a gente precisa entender o mínimo das modalidades, que são as mais usuais. Extraordinário, que vai exigir 15 anos. Ordinário, 10 anos. As modalidades especial, rural e urbana, 5 anos. A modalidade abandono de lar, 2 anos. E a modalidade rural também. Dessas modalidades, todas elas, sem exceção, a gente não pode levantar a hipótese da posse. Todas as modalidades exigem, dentro desses requisitos, a posse da propriedade. Aquela pessoa que está ali, ela vai dizer que ela é proprietária, mas a nomenclatura é possuidor. Ela precisa reunir o tempo da posse, que foi esses que eu acabei de dizer, e que depois você vai ter lá na descrição, também vai ter o link para o e-book para você baixar e você ter acesso para acompanhar de novo, se você quiser assistir, para conferir tudo isso. E lá no meu Instagram também tem. A gente está falando, todas as modalidades precisam requerer aqueles períodos de tempo e mais a posse da propriedade. Com exceção das duas modalidades especial, rural e urbana, que tem um limite de tamanho, quando é urbano até 250 metros e quando é rural até 50 metros, o restante das opções que a gente tem de uso capião não restringem. A abandono de lar é aquela de 2 anos, aonde o convivente no imóvel ficou sozinho. E esse que ficou sozinho, ele precisa ter 2 anos. 2 anos dentro daquele imóvel, não pode ter outro imóvel também. E aí ele precisa comprovar que ele realmente foi abandonado, né? Dentro daquele imóvel que ele ficou. Todas as modalidades precisam requerer aqueles períodos de tempo e mais a posse da propriedade. Com exceção das duas modalidades especial, rural e urbana, que tem um limite de tamanho, quando é urbano até 250 metros e quando é rural até 50 metros, o restante das opções que a gente tem de uso capião não restringem. A abandono de lar é aquela de 2 anos, aonde o convivente no imóvel ficou sozinho. E esse que ficou sozinho, ele precisa ter 2 anos. 2 anos dentro daquele imóvel, não pode ter outro imóvel também. E aí ele precisa comprovar que ele realmente foi abandonado, né? Dentro daquele imóvel que ele ficou. Abandono sentimental, físico, financeiro, né? Não vale dizer que não, ele saiu daqui, mas a gente continua namorando e tal. Essas modalidades, você não precisa ficar preocupado com tanta informação que tem agora para ela ali. Isso, o caso concreto vai te dizer. Porque a pessoa vai revelar quanto tempo ela tem de posse e a circunstância que ela vive. Basta olhar num daqueles 5 enquadramentos de modalidades que a gente tem, né? E jogar o caso desse cliente naquela modalidade. Suprir aqueles requisitos. De posse também, mas não é só. Quando a gente está falando das modalidades, a gente tem que prestar atenção que aquela pessoa que está naquele imóvel, além do tempo e da posse que ela tem que ter, exercendo diretamente na posse, dando uma função, ou alugando para alguém, ou cedendo para alguém, ela precisa ter uma posse mansa e pacífica, que é o que muito se fala, mas que na prática, dentro do procedimento de uso capião, a gente tem que revelar muito mais do que mansidão e passividade. A gente tem que revelar que aquela pessoa realmente deu função, que a posse dela todo mundo conhece, que a posse dela ela não está escondida, que ela está dando uma atividade para aquele imóvel, que ela cuida daquela posse como se fosse o proprietário, legítimo. Mas a mansidão aqui se trata daquele elemento, mansidão no sentido de não haver briga, não haver litígio, não haver disputa. Ninguém quer aquela propriedade. Ninguém busca judicialmente aquela posse ou aquela propriedade. Logo, a gente está dizendo
que aquele sujeito que está dentro daquele imóvel exerce aquela posse, aquela propriedade tranquilamente. Bom, aí você vai estar pensando comigo, qual é o maior problema dentro do procedimento de regularização? Se a gente está dizendo que nós temos um regramento que mostra para nós para onde nós temos que olhar quando a gente pega um caso de uso capião, que é o artigo 216-A da Lei de Registros Públicos e o provimento 65 do CNJ de 2017, que mostra todo o processo de uso capião do início ao fim, né? Que pormenoriza, estabelece as regras, as diretrizes para a gente fazer esse procedimento. Se nós temos milhões de casos de imóveis irregulares no país, o que está faltando, né? Qual é o problema? Não é um problema. O problema que nós temos no Brasil é a falta de gente capacitada para enfrentar os processos de regularização. Muitos colegas que começaram a fazer os processos de regularização acabaram travando no primeira pedrinha no caminho, né? Quando a gente começa uma jornada, a gente sabe que fazendo assim uma comparação com uma maratona, né? Quando você vai fazer uma maratona, hoje, se eu levantar daqui e disser para você que eu vou fazer uma maratona, eu posso falar que eu vou fazer uma maratona, mas será que eu vou conseguir fazer a maratona? Eu tô de tênis, eu tenho a saúde aparentemente boa e tudo mais, mas eu não estou preparada para fazer uma maratona. Eu preciso me preparar para fazer essa maratona, né? Se eu vou trilhar, eu tenho que saber quantos quilômetros eu vou correr, né? O percurso que eu vou correr, é uma corrida plana, tem declive, aclive, vai exigir quanto de condicionamento físico meu? E condicionamento psicológico, quanto eu vou ter que aguentar de pressão psicológica, vendo outras pessoas passando por mim e eu entendendo que o meu condicionamento só permite que eu faça aquela distância naquela velocidade, mas que talvez eu não chegue ao final daquela corrida. Porque se eu não sei me preparar, se eu não tenho alguém que possa me ajudar a me preparar, ou se eu não sei o caminho para me preparar, se eu não sei que tênis usar, se eu não sei a roupa adequada para vestir, se eu não faço o treinamento correto, se eu não pratico a quantidade de exercícios diários para atingir aquele perfil de maratonista, eu provavelmente vou correr nessa maratona, mas provavelmente eu vou ficar para trás, quiçá chegar ao final. Então, quando nós entramos para fazer um procedimento de regularização imobiliária através da uso capião, antes de nós entrar nessa jogada, nessa corrida, a gente tem que ter a preparação mínima para correr dentro do nosso ritmo, aceitando as dificuldades e vencendo essas dificuldades e treinando dia a dia as nossas habilidades, as nossas capacidades intelectuais para entender que quando a gente não entrega a documentação completa, a gente pode não chegar ao final, a gente pode chegar ao final com problemas, ou a gente pode parar e dizer: esse procedimento não pode ser feito aqui. E aí, pode não ser a culpa do advogado, pode não ser a culpa daquela pessoa que fez, mas muitas vezes a decisão do registrador, baseada em documentos inseguros ou imprecisos apresentados pelo advogado, podem levar o registrador a direcionar a ação para o judiciário. Você não perde o processo, não perde a documentação, vai para uma vara especializada, é julgado mais rápido, com certeza. Mas é assim, a gente alcança o final da corrida, mas a gente não chega no pódio, né? Entendeu? Então a gente tem que pensar como que a gente vai estruturar o nosso processo. Talvez a estruturação do nosso processo seja um dos elementos fundamentais. Quando você estrutura o processo, vai chegar lá, você não vai travar. Porque se o registrador está inseguro e não manda para o judiciário, mas ele remete para você dizendo: olha,
eu preciso de mais esse, aquele documento. E para a posse, você não mostrou isso, aquilo e aquilo. E em relação à utilização do imóvel, você não mostrou aquilo e aquilo e aquilo. Faltou comprovante de pagamento de algum tributo que ele tenha feito. Faltou uma testemunha, um ajuste na planta, no memorial. Como é que eu faço? Eu paro, respiro, sento com ele, converso com ele, resolvo e digo para mim mesma, essa nota devolutiva mostra que eu tenho que melhorar, não que eu tenho que travar. Porque eu vi muitos colegas travando já e ainda vejo hoje, recebo várias mensagens de várias pessoas com notas devolutivas porque não conseguiram levar a segurança que o registrador precisa naquele caso. Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui nesse procedimento, quando a gente está falando de que a gente tem um imóvel que falta um documento, que a gente sabe que não é a matrícula, que não nasceu lá no cartório de registro de imóveis. A gente está na frente de um documento que não é o documento oficial de propriedade. Logo, a gente pode estar na frente, sim, de um procedimento de uso capião judicial ou extrajudicial que precisa da atuação de várias pessoas, que não necessariamente elas precisam ser advogadas, mas que a atuação do advogado, a atuação do agrimensor, do topógrafo, do engenheiro, do corretor, do avaliador é imprescindível. Porque esses colegas, você tem que ter uma rede forte de atuação para conseguir trazer para o presente, ancorar eles naquele procedimento, situá-los do que vai ser feito, como vai ser feito, qual a modalidade que vai ser aplicada, quais especificidades, particularidades cada uma tem. E fazer esses profissionais também se comprometerem dentro desse procedimento. E eu vou dizer para você, tá cheio de gente querendo fazer isso. Mas eles querem também se sentir apoiados nessa rede de apoio. Eles querem ser apoio, mas serem apoiados também. É nosso trabalho no networking fazer isso. Eu não tenho pessoas que trabalham para mim. Eu tenho pessoas que trabalham comigo. Eu tenho pessoas que trabalham comigo. Eu sempre digo, pessoas que trabalham comigo. Direta, indiretamente, várias. Porque nós nos apoiamos mutuamente. E no procedimento de regularização imobiliária, através da uso capião judicial e extrajudicial principalmente, essa é uma das bases, entendeu? Porque o tabelião, quando você for fazer a ata notarial, que é um dos elementos fundamentais para a gente tratar e colocar um dos documentos importantes dentro do procedimento de uso capião, que não é só ele, e ele não garante a propriedade, ele é um documento probatório. Quando esse documento vai ser feito pelo tabelião, ali está um profissional que espera receber a documentação em ordem. Espera receber a documentação verdadeira, espera receber segurança, espera receber veracidade, espera receber um profissional diligente, que é a postura que o profissional de vanguarda tem que ter. Quem quer se destacar no mercado hoje precisa ser assim. Precisa entender que a organização é fundamental, que o networking é fundamental, o relacionamento é fundamental. Relacionamento com essa equipe regularizatória, relacionamento com o cliente, porque você vai ter que aprender a se relacionar com ele e a dizer para ele que quando o imóvel dele estiver com a matrícula devidamente registrada em seu nome, o imóvel dele nunca mais vai valer aquele valor que ele imaginava que valia. Certamente a gente vai estar na frente de um imóvel que vai valer pelo menos 40% ou 50% a mais do valor. Eu estou sendo generosa, eu tenho caso real de imóvel que valia na cabeça do cliente, pela avaliação de corretor local, R$600 mil sem documentação, que regularizado na matrícula valeu, passou a valer R$2,5 milhões. Isso não é uma invenção, isso não é algo que a gente
está fora da realidade. Isso é a nossa realidade. Um imóvel regularizado, ele tem um peso no mercado imobiliário muito diferente de um imóvel com um pequeno contrato de gaveta. Um imóvel dentro de um processo de inventário. A primeira objeção quanto ao preço que o cliente vai usar para comprar vai ser essa. Mas não tem matrícula, eu não quero. Ou eu compro, mas ele vai fazer uma oferta bem abaixo do preço. O investimento na regularização do imóvel é algo que precisa ser entendido pelo profissional que vai atuar. Enquanto você não entender este ponto, você pode saber fazer regularização imobiliária, você pode saber fazer uma uso campeão extrajudicial lindamente. Mas enquanto você não souber explicar para o seu cliente que existe uma diferença entre valor e preço, você não vai conseguir nem pronunciar o valor dos honorários. Essa é a grande diferença. Aí esse é o ponto que divide-se, né? Divide-se os profissionais dos amadores, né? Os profissionais daqueles que estão assim apenas passeando por um processo que acham que vai ser imediatismo, que já vão sair ganhando honorários extraordinários e que não vai exigir um esforço intelectual. E isso é algo que não existe, entendeu? Ou você entende e mostra para o seu cliente que existe um valor implicado naquele documento, valor jurídico, valor patrimonial para a família dele, para a empresa dele, aonde a empresa dele, o patrimônio da empresa dele vai ter outro brilho, vai ter outra valorização, vai permitir a aproximação de outras capacidades e possibilidades financeiras e jurídicas que um documento comum de gaveta não tem. A pessoa que mora com a família num imóvel e que só tem aquele imóvel, com mais razão ainda deve também regularizar o seu imóvel. Esse procedimento de regularização, ele traz benefícios para essas pessoas que estão envolvidas no processo regularizatório. Desde o correspondente jurídico que vai trazer uma certidão lá para buscar a situação do cliente, até o seu município revertido no seu bairro. Dessa conversa toda que a gente teve agora, que eu espero sinceramente você tenha entendido, né? Boa parte dela, a ideia aqui é passar mensagem. O que aconteceu? A gente trabalha, né, em cima do extrato, né, de tudo isso que a gente viveu na prática, que a gente apresentou no dia a dia, do que a lei exige e tudo mais. Esse procedimento está fundado, né, em 4 grandes pilares que fundamentam todo o procedimento de uso campeão extrajudicial. O checklist, a ata notarial, a petição inicial, a planta e o memorial descritivo. 4 pilares que sustentam o processo de uso campeão extrajudicial, que dão segurança jurídica que o registrador quer e precisa. E nós somos capazes de desenvolver procedimentos de uso campeão extrajudicial com êxito quando a gente trabalha fundamentado nesses pilares. Como eu disse, se você precisa fazer uma maratona, uma prova de natação, uma corrida, né? Se você precisa se preparar para qualquer esporte, assim, que você vai fazer aquele processo, você precisa entender que para você entrar no jogo, para você ter êxito, ter resultado que você quer, né? E que o seu cliente precisa, você tem que entender que existe jeito para fazer as coisas. E esta fórmula, este método, né, que a gente aplica, que é aplicável, ela precisa seguir todo esse regramento para a gente entender. Quando a gente pega a documentação, a gente tem que colocar dentro daquele checklist,
para a gente poder, de fato, entender o que temos, o que está faltando, como nós podemos suprir essa necessidade, né, daquela documentação. O que vamos pôr dentro da petição inicial, né? Já organizamos a nossa espinha dorsal do procedimento, então, dentro da nossa inicial, ela vai completa, ela vai forte, ela vai robusta, preparada para aguentar toda a pressão que o procedimento vai exigir, que o registrador vai cobrar. Porque ali dentro vai constar todas as informações do processo. Quando chegar na vez do procedimento técnico ser feito, que vai ser a planta e memorial descritivo, nesse momento o profissional ele está preparado para fazer, porque você já falou com ele o que você precisa, você já mostrou quem são as pessoas que vai constar no documento, você tem propriedade para instruir ele, para ajudar ele a fazer a parte técnica de forma perfeita, né? Sem intempéries, sem discussões, sem imprecisões, vai levar também a segurança que o registrador necessita. Logo, reunida essa documentação, vinda daquele checklist, preparada naquela inicial, feita também às mãos do técnico, vai chegar nas mãos do tabelião para fazer a ata notarial de forma clara, limpa, segura, transparente, né? Com toda a segurança também que ele precisa, que é o segundo, o segundo estágio da verificação, né? A primeira passou por você, depois vai para o tabelião, e depois vai cair na mão do registrador, ou seja, quando o tabelião se der conta que você está com tudo aquilo na mão de forma organizada, concatenada, vai haver harmonia dentro da tua petição, dentro da tua ação. Quando o teu processo chegar na mão do registrador, o que ele vai precisar fazer? Entender o que está acontecendo ali de forma clara, porque vai haver uma organização naquela documentação, vai haver uma forma de apresentação adequada, né, que vai mostrar teu profissionalismo, que vai mostrar que você conhece o que está fazendo, vai mostrar que você tem capacidade intelectual para levar a segurança que ele está esperando naquele caso. E se houver algum pedido que ele vá fazer, você vai ter condições tranquilamente de sanar, de resolver. Mas a probabilidade é pequena, porque quando a gente entende o que a gente está fazendo, qual a razão que estamos fazendo aquilo, né? Qual é a finalidade que a gente quer atingir, facilmente a gente consegue vencer esse procedimento que é simples, ele tem a complexidade de qualquer processo que a gente enfrenta, seja para fazer um estrogonofe, um bolo de chocolate ou se preparar para uma corrida. A gente só precisa olhar para esse procedimento com carinho, com respeito que ele precisa, entender a necessidade do cliente, estudar de forma organizada e dirigida para aquela finalidade que com certeza a gente vai conseguir ter êxito dentro desse procedimento. É isso que a gente precisa entender. E aí agora, se você quiser repassar toda essa informação, você vai baixar o e-book, vai ler esse e-book, tá com linguagem clara, precisa, tranquila, fácil entendimento para qualquer pessoa, como eu disse lá no começo, poder entender. Você vai ter acesso liberado, gratuito, a conteúdo de qualidade, super qualificado dentro do Instagram, dentro do YouTube, vai poder entrar para o nosso grupo privado lá do WhatsApp e do Telegram, onde a gente conversa, leva para postagem, tira dúvida, discute sobre esse assunto de forma muito clara também, com profissionais de várias áreas, o que te permite ter um networking também muito bacana. Você pode ainda, se restar alguma dúvida, escrever nos comentários, mandar e-mail, mandar mensagem, mandar inbox. Você vai ter facilidade de nos encontrar na rede social, lá no Instagram, Direito em Imóveis, no podcast Direito Imobiliário em Debate, lá no nosso canal do YouTube.
Pega no link da descrição aqui do vídeo, vai ter os links para você acessar toda e qualquer rede e poder facilmente ter acesso de forma gratuita a esse material. Eu espero sinceramente que você tenha gostado, que você possa compartilhar esse conteúdo com outros colegas que trabalham na área de regularização, que tenha feito sentido para você, tudo que eu falei aqui. Dei o meu melhor, espero que você tenha gostado e, sinceramente, te espero nos comentários lá na nossa rede social. Um beijo, fui!